não é tão importante. Vamos só chegar. Perdão, eu de brancas. Pretas. Contra o mestre Ituizaga. Ituizaga, que agora é um dos jogadores mais fortes da América. Imagina naquela época, 1.300 de rating. Eu lembro que até teve algumas ofertas de empate ali, ou propostas de empate, eu não aceitei. Esta era uma das minhas linhas favoritas. Aqui dama C5. Eu gostava demais de jogar essas posições. Em detrimento da Najdorf, que foi sempre minha defesa preferida. Engraçado que eu cheguei nessa posição. Aqui eu já me arrependi de não ter aceito o empate, mas é a vida, né? Vou procurar um contra-jogo. E neste momento eu falei, a situação está difícil. Eu estou jogando na posição de bispo contra cavalo, onde o bispo é melhor que o cavalo, ele tem um peão passado na dama, com certeza eu vou terminar perdendo a partida. Então, cavalo por B5, cavalo por B4, e vamos a tentar defender esse final. Torre C5, um bom lance para ir com a torre por trás, mas também para tentar jogar G5. G5, eu tive que jogar, torre A5. E, bom, tentamos empatar. Torre H4. E quando você está desesperado em uma posição, a ideia é, procurar a posição que você tem uma ideia de que pode empatar. Neste caso, eu sei que o final de torre e bispo contra torre, na teoria, você consegue empatar. Já na prática, é outra coisa. Bom, vamos continuar até chegar à posição de final puro. Cheque. Foi engraçado que aqui ainda ele joga isso. Eu tenho torre por D3, que tem um recurso milagroso para empatar, mas não era meu dia. E bom, eu falei, vamos chegar neste final aqui. Final que eu já tinha visto e que eu tinha certeza de que não ia ter problema para empatar. Tem duas formas de defender aqui. Duas formas de se defender. A primeira é a clássica. Bruno, foi interessante, mas foi bem interessante para meu adversário, para mim nem tanto. Com a torre por trás, mas essa posição é válida aqui com o rei em D4. Quando o bispo está tem que estar mais separado. Já com o bispo em D5, essa posição ainda é válida, mas tem que ter muito cuidado. Agora, a posição ideal é sempre deixar a torre e o rei separado por duas casas, para evitar o cheque e para poder, além de evitar o cheque, ficar em uma posição de seria uma espécie de fortaleza. Uma coisa importante que vocês têm que saber: muitas vezes vamos rapidamente para a posição de fortaleza, e isso é um erro grave. Por quê? Porque se você mantém a torre e o rei mais no centro, seu adversário vai ter que fazer mais lances. Aí quando chega na posição da fortaleza, aí você vai ter muito mais lances feitos e mais possibilidades de chegar no lance 50. Então, bom, primeiro era tirar a torre. Neste caso, por exemplo, eu quero jogar torre B4 e deixar a torre cortando o rei, a torre longe, que é um dos métodos defensivos que eu posso utilizar. Rei de D4 e torre B2. Então eu quero passar com minha torre via F2 e manter o rei e a torre um do lado da outra, do lado do outro. Torre G4. E esta posição é engraçada porque esta posição, mesmo até o final,
é uma posição de empate. Opa, perdão. Aqui foi F6. Torre C7. Eu joguei torre C6 aqui, que é um lance horroroso. Isso. E torre B1. Tive que jogar essa. E a partida acabou. Engraçado que esta é uma posição que eu perco muito rápido. Mesmo em uma posição que eu sei que é empate, porque aqui esta posição eu sei que é empate. Eu poderia ter jogado torre, por exemplo, muito mais fácil jogar torre 8. Ou jogar torre F8. Ou jogar rei G5. Qualquer lance poderia ter empatado. Mas eu perdi esse final. Aí eu falei, nossa, mas que triste. Eu cheguei na posição, mas talvez meu rei não estava bem. Acontece, são coisas que acontecem. Então, eu falei, não, mas não tem problema. Pouco tempo depois, para ser exato, uns meses depois, eu joguei esta posição aqui. Minha clássica Rossolimo, ele capturou. Falei, não, minha posição é muito melhor, estou feliz, aqui levei cavalo por 4. Mas ainda não devo perder. Bom, a partida continuou, posição foi se deteriorando e eu falei, nossa, estou com um problema aqui, vou tentar salvar. Neuris? Outra vez, ele está com um cavalo. Neuris? Sim, Não sei como tá pra galera, mas aqui tá travada a sua tela. Acho que seria bom você parar de compartilhar e começar de novo. não sei por que aconteceu. Vamos aqui à parte técnica. Vamos a... Agora? Agora sim. Pronto, agora foi. Obrigado. Eu não vi que estava... Não parecia aqui que estava travado. Bom, vamos ver então... Tá com eco? Obrigado, Kaique. Os demais... O Marco, acho que é você. O que está com problemas aí, eu imagino. Sim, é você mesmo. Aí o técnico pode ajudar, o Thiago. Bom, vamos voltar aqui. Só para mostrar bem brevemente. Eu joguei assim, eu falei, nossa, posição linda, eu vou ganhar. F3, abrindo o centro. Tudo parecia muito bom. Até eu pendurar. Eu pendurei. Devolvi o peão, mas tudo bem. Ainda temos jogo. Vamos a continuar. E aconteceu a mesma coisa. Estou com um cavalo contra um bispo. Logicamente, o bispo melhor que o cavalo nesse final. Aí eu fiquei tentando defender. H4, H5, cavalo por G7. E mais uma vez eu falei, não, a ideia é chegar neste final e defender. Aqui H7. Vamos cá.
Bom, estos foram muitos lances. Só estou mostrando para ver como foi a partida. Não foi que é uma posição que foi inventada nem nada. Foi uma partida, ele capturou o peão. Eu dava muita risada porque eu vi Karpov jogando esse final. E quando Karpov jogou com torre, o adversário nem conseguiu comer o peão de Karpov. Mas eu falei, bom, agora eu conheço a posição, eu já revi a posição, eu já sei. E o método para se defender é este aqui. Eu coloco o rei e a torre do lado, né? Aqui, rei F2, mantenho a posição. E rei G2. Essa é a posição que, teoricamente, eu empato. O mesmo plano. E rei G2. Eu mantenho a posição. Bispo E3. Agora, rei G1, rei F1, perdão. E o que acontece? Que nesta posição, você sempre tem cheque. Aí obriga o rei do seu adversário a ficar longe. E torre G2. Só que neste momento, eu já tinha falado, este final, estou na posição que eu empato, eu sei que estou empatado, que está empatado, então aqui, daqui a pouco, a partida vai acabar. Ele jogou rei D3, torre A2, torre C1 e rei E4. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa posição. Aqui, como eu falei, eu estou na posição que eu sei que está empatado. Eu tenho uma posição perfeita onde eu tenho que colocar a torre perto do rei, separado por uma casa normalmente. Se alcançar a posição de filidor, ganha. Vamos falar da posição de filidor. Mas, exatamente. Mas aqui a minha ideia era defender. Se vocês sabem que a defesa é deixar a torre separada por duas casas do rei, ou pelo menos do lado do rei, qual seria o lance para vocês? Qual seria o lance que vocês acreditam que empata aqui? É difícil. Não, esta posição não é do tabuleiro, gente. Esta posição você tem que saber de antes. Se você não sabe de antes, infelizmente não tem como defender. Aqui tem um lance que evita qualquer tipo de problemas. Ou seja, você se mantém na fortaleza. Esta mesma posição, o Lázaro Brusson perdeu para o Kramnik na Copa do Mundo na posição de empate. Exatamente nessa posição. Esta posição perdeu o Atalik, que é um jogador extremadamente reconhecido pela teoria, porque era um grande conhecedor do xadrez. Ele também perdeu nessa posição. Então é uma posição que você sabe que empata, mas na prática é bem difícil. Alguma ideia? Não. Se você fica com a torre por longe, você vai perder, felizmente. Aqui, nesta posição, exatamente. Você tem que jogar torre, perdão, rei G3. Ou seja, a forma de defender sempre é esta: jogar rei G3. Está indo aqui. Para se, por exemplo, seu adversário vai para C8 e jogar torre G2. E mais uma vez estamos na mesma posição anterior. Ou seja, aí você continua na posição de fortaleza, né?
Só que mudou que estava na segunda fileira e agora continua na coluna G. Na partida, Brusson, logicamente, eu estava torcendo por Brusson, porque ele é meu amigo. Mas quando vi, eu lembrei automaticamente dessa posição. O problema é que o preto não tem como progressar, Kaique. Ou seja, esta posição que você chegou é a mesma posição que tinha anteriormente acá com o rei em G2 e a torre em E2. Agora você vai colocar o rei em E4 e a torre em G2. O rei na posição, a torre em G2. E ele, quando, por exemplo, vamos imaginar que você cheque, sai e você volta para esta posição. Só mudou que estava aqui, anteriormente estava aqui. Opa, perdão. De nada. Antes estava aqui e agora está aqui. Mas a posição é exatamente a mesma. É só se manter com o rei e a torre assim. Logicamente, isso seria o ideal. Neuris jogou, perdão, essa. Torre A2, subiu com a torre. Jogou torre A4 e bispo D4. E agora estamos na posição que eu deveria ter evitado. Ainda estou na posição que não deveria ter perdido, mas eu consegui jogar. Bom, joguei essa bispo E3. Então, como vocês veem, é muito fácil errar. Este final é um final muito breve, mas é muito fácil errar. Realmente, a posição não é que dizer, é quem tem torre bispo ganha, porque na verdade a torre bispo contra a torre empata. Mas na prática, gente, na imensa maioria das vezes você vai perder ou você vai ganhar. Agora, aconteceu jogando rápidas também que eu chegava na posição de ganhar e eu não sabia ganhar. Embora eu tivesse estudado as posições de Philidor, né? A posição de Philidor, perdão, mas eu não conseguia ganhar. Falando sobre isso, vou parar aqui e vou abrir a posição aqui de Philidor. O Almirão, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida, maestro? Ok. Então. Sem problema. Tenho que parar aqui e voltar a compartilhar. Senão, não vai. Bom. Esta é a posição triste porque é a posição que a gente não quer estudar. Mas é a posição que a gente tem que estudar porque é a posição que você tem que chegar. Vocês não vão acreditar, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sabia dar mate de cavalo e bispo até ser mestre internacional. Eu rezava por nunca cair nessa posição, porque senão ia ser um mico. Eu não tinha ideia de nada. Então, o mesmo acontecia com esta posição. Se eu tivesse jogado essa posição em um torneio aqui na posição que ganha, a posição de Philidor, por muito tempo, eu também não teria eu também não teria ganho. Agora, depois que você estuda, você compreende e tem uma ideia. Tem salvação, sim. Algo importante que vocês têm que saber. Aqui tem várias definições que são importantes. O primeiro que tem que lembrar sempre, gente, para poder ganhar este final, é que você precisa das colunas que estão separadas
por uma coluna, perdão, do rei. Ou seja, as colunas importantes aqui sempre são B e F quando o rei está em D6. Ou seja, vai depender de onde está o rei. Alguns chamam colunas que são salto de cavalo, tem diferentes nomes. Mas o importante para lembrar ao definidor é que você precisa da separação das colunas. Isso é importante. Então, o método para ganhar aqui sempre vai ser o mesmo dentro do definidor. O primeiro que temos que fazer para poder ganhar, se não vai acontecer, por exemplo, se a gente jogasse bispo E6 aqui, acontece que caímos na posição do método de defesa que eu tinha falado, que era esse aqui. Você pode dar cheque, não pode capturar porque ele fica afogado, né? E agora você pode jogar rei. Aqui você ameaça rei E2, ou também o rei pode ir com torre C4, ou perdão, se rei F6, pode jogar a torre C4 e escapar com o rei por C7. Mas o primeiro passo para a gente ganhar é evitar que a torre se mantenha na segunda fileira. Então, o lance é torre F8. Para forçar a saída da torre e, logicamente, a gente precisa ocupar a sétima fileira. Aqui sempre se joga na sétima, torre 2, nesse caso. Por quê? Porque é a melhor forma de se defender. Fica muito mais fácil quando a torre vai na primeira ou na terceira fileira, porque são casas que são defendidas pelo bispo. São casas que teu bispo pode defender. Então fica bem mais fácil de ganhar. Então, torre 2. Sim. E aqui a gente precisa que o preto vá para uma casa que nosso bispo possa defender. Neste caso, as casas que nosso bispo pode defender são contra o cheque, estou falando, né? Esta e essa. Então a gente vai perder um tempo para que a torre tenha que ir para uma dessas casas. Ou seja, essa torre vai ir obrigatoriamente para uma das casas que nosso bispo possa defender. Então, torre H7, uma jogada de tempo. Logicamente, o rei não pode ir para E8 por mate em H8 ou para C8 pelo mesmo mate, né? Então, torre 1. A torre na oitava fileira. E agora sim a gente pode continuar com nossa ideia. Então, a torre, lembram quais são as casas importantes? Neste caso, as duas casas importantes são essa e essa. Por quê? Porque estão separadas por uma coluna. Então, isto é o que vocês têm que lembrar. Torre B7. Rei C8 perde muito fácil por torre A7, né? O único lance, está ameaçando o mate. O único lance seria a torre B1. E o problema é que a torre agora fica sem defesa. Então, torre F7. Tem que jogar rei B8. Cheque. 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 E a torre cai. Então, é por isso que ele não pode jogar. Perdão. Rei C8, né? Não tem como defender, então vamos a jogar torre C1. E agora é um momento importante. Esse torre C1 é o lance para evitar precisamente perder, mas ao mesmo tempo está evitando o mate. Mas também
esta casa, como eu falei, que é a casa importante, pode ser defendida pelo bispo. E é por isso que se ganha, é por isso que você precisa que essa torre tenha que entrar em la coluna do rei, na coluna onde está seu rei, mas em uma casa da mesma cor do seu bispo. Então, bispo B3. Por que é importante esse bispo B3? Porque esse bispo B3 vai defender a casa D1. Torre C3. Logicamente, ele não pode defender com torre C8, porque com torre C8 ele vai levar torre H7 e torre H8 mate. Então, torre C3, bispo E6, ameaça mate, tem que jogar. E bispo D5. E agora chegamos mais uma vez na mesma posição. Um tema importante é que, por exemplo, vocês têm que tentar separar o rei pelo menos uma casa de por meio dessas duas ali, ou seja, para que a torre não possa defender e der cheque. Logicamente, a posição vamos a rever para vocês entenderem um pouco melhor. Torre C3, para defender. E agora vem o lance que ganha a partida. Sem este lance, que como eu falei, é todo matemático, você não tem como ganhar. Cheque. Bom, rei E8 não funciona, porque a torre defende F3. Então, é só jogar torre G7. Ou, perdão, o bispo defende F3. Ele não pode ir para E8, portanto, ele tem que jogar rei C8. Torre H7. Está ameaçando o mate. Única, rei B8. Cheque. E rei C8. E aqui parece que chegamos na mesma posição, mas tem uma pequena diferença. Bom, uma pequena e grande diferença. Quem já conhece o final, logicamente sabe o lance, mas quem não conhece, tem ideia de qual seria o lance bom nesta posição? Torre B4. Torre A7. O problema é que se você faz torre A7, ele volta com um rei D8. Então cai aqui, se torre A7, rei D8 e volta na posição. Com este lance, você ameaça bispo 6. Rei D8. Logicamente, se ele jogasse, só para mostrar, torre D3, é lógico que a casa B3 está defendida pelo bispo, então mate. Então, vamos voltar aqui. Torre B4, tem que jogar rei D8, única, né? E o problema desse lance é que agora a torre que precisa voltar não pode voltar porque o branco joga bispo C4. Vem porque é importante que a torre fique na primeira ou na terceira fileira. É importante porque ele perde o controle dessas duas casas. É por isso que você tem que conhecer esse final assim para ganhar. Como eu falei, mesmo na prática, muitas vezes a gente vai se perder porque não lembra do bispo C4. Aqui, bom, não tem nada para fazer, tem que jogar rei C8 única, cheque, rei D8 e mate. Eu vou voltar na posição
para a gente ver mais uma vez a posição do filidor. É engraçado que isto foi, acho que em 1749, algo assim, mas vamos atrás. É bem legal. Então, os conceitos básicos. A torre separada do rei, pelo menos por uma coluna, certo? As duas, como o rei tem de 6, então, as duas colunas essenciais são a coluna B e a coluna F. Primeiro passo sempre é tirar a torre da segunda fileira, porque a torre na segunda fileira defende muito bem. Já vimos que com o rei e a torre na segunda fileira, na teoria, você está na posição de empate. Na prática, é bem mais difícil, mas não quer dizer que você não está na posição de empate. Você continua na posição de empate. A gente muitas vezes não consegue empatar, mas você continua na posição de empate. Então, torre F8, primeiro lance, para forçar o retrocesso da torre. Torre F7. Torre E2. E agora perdemos um tempo que é necessário para tirar a torre da segunda fileira. Ou seja, para obrigar a torre a entrar na coluna do cheque, a nosso rei, em uma casa da mesma cor do nosso bispo. Então, torre H7. Perdemos um tempo. Torre 1. Torre 3 facilitaria tudo, por isso que vamos ver, mas facilita todo. E agora sim, torre B7. Separado por uma coluna. Falei que rei C8 não funciona porque tem torre A7 para obrigar a que a torre tenha que ir para B1. E uma vez que a torre vai a B1, sabemos que a torre está sem defesa. Então, tiramos a torre. Logicamente, ganharia também em G7 e em H7. Mas do ponto de vista da teoria, a melhor coluna seria a coluna que está separada por uma coluna do rei. Então, única rei B8 para evitar o mate. Cheque. Cheque. E cai a torre, né? Podemos voltar. Então, rei C8 não funciona. Temos que jogar torre C1 para defender. Só que a torre está já na primeira fileira. Na primeira fileira é um dos lugares onde eu posso defender com meu bispo. Bispo B3. Agora estou brigando a subir para a terceira fileira. Só para comentar, não parece uma boa ideia. Rei C8 por torre B4. E ameaça bispo E6, ok? Estamos na mesma posição anterior. Então, torre C3. E os cheques são importantes. Os cheques é a sequência forçada, ou seja, bispo E6, torre D3 e bispo D5. Única torre C3 e agora vamos cheque. Cheque. Rei C8. Tiramos a torre para poder ameaçar mate. Rei B8 única. Cheque. E agora o famoso torre B4. Simples. Ameaça bispo E6. Não funciona a torre D3 por torre A4 e vai dar mate na oitava fileira. Já que a casa B3 está defendida. Rei D8. E bispo C4. Então, entenderam o procedimento? Parece difícil, mas quando você vê 2 ou 3 vezes, fica bastante fácil, bastante bem mais simples para poder dar esse mate. Igualmente, eu recomendo, obrigado, Cake, eu recomendo para vocês testarem. Tem que tentar testar para tentar conseguir dar esse mate. Mas eu achei incrível porque
esta é a mesma posição, é exatamente a mesma posição com as peças nos mesmos lugares que minha partida anterior, só que com cores invertidas. Mas é exatamente a mesma posição. Aqui, bom, torre D5, a torre para a segunda fileira. E estamos dentro do esquema defensivo. Torre F7. Esta é a forma de defender. Isto é o que vocês têm que fazer para se defender. C7. E torre D7. A gente se mantém na posição. Bispo D6. Exatamente a mesma posição que eu perdi. E rei C8. Estamos defendendo sem nenhum tipo de problema, né? Essa é a posição para defender. Rei C6. Cheque. Torre F7. Eu joguei em A7. E outra vez chegamos na posição de defesa. V6. Esse plano é lógico para quê? Para tentar levar o rei para longe da torre e poder, ao mesmo tempo, entrar com o rei do outro lado. Aqui jogar bispo D4. Aqui teve uma mudança. Seria bem interessante ver o que aconteceria se eles tivessem jogado simplesmente rei C7 mais uma vez. Mas torre F5, não perde. Torre F7. Continuamos com a posição de empate. D8. E jogaram torre C8. Aqui as outras seriam bem mais normais. É importante que aqui tem este detalhe. E mais uma posição de afogado. Só que aqui tem torre H1 e ameaças torre A1 estamos na posição normal, né? Mas aqui defendia desculpem, aqui passei. Com torre 7, 2 direto. Por quê? Porque agora se cheque. Opa, perdão. E o afogado continua. Ao invés disso, ele jogou torre C8. Só que, como eu falei, esse plano só funciona quando o rei está... funcionaria, por exemplo, se o rei está em D5, o bispo está em D4, certo? A torre está em D8 e o rei preto, ou seja, o rei teria que estar aqui para ser mais fácil, bispo aqui e rei em D5. Assim você conseguiria empatar. Como ele jogou a torre D8. E agora chegamos na posição, lembram? A torre está na 8ª fileira. Então, cheque. E se rei C8, simplesmente torre B2. Então, engraçado como a Talik, que era um conhecedor, né? Conseguiu perder essa posição do mesmo jeito. Tal como treinamento. Ele chegou na posição de empate, né? E joga a torre F7. E ele mantém a posição corretamente. E2. A gente mantém a fortaleza. Se você não sair dali, se seu contrário, seu adversário não conseguir tirar você dali, você vai empatar. Então, Kramnik jogou
bispo F6, rei D8. Só para dizer, se rei E6, tem torre E7, de novo. Então, mantém a torre e o bispo separado por uma coluna, rei em oposição, né? Posição de empate. E rei C6. Bom, nosso rei escapa. Torre G2, ou perdão, torre B7. E agora estamos na posição do outro lado, perdão. Vamos para fazer mais fácil. Mantemos a posição de empate. Torre B7. Você entende que essa é a posição, né? Rei B6. Rei B5. Rei C8. Brusson voltou na posição que ele estava, só que estava em C8, agora está em A6, mas é exatamente a mesma posição. E cheque. Só que do outro lado. E aqui, é algo importante. Chegamos na mesma posição, mas aqui já ele deveria ter um pouco mais de cuidado, realmente. Aqui, ao invés de torre B5, acho que a torre vai para C5. Ele jogou essa, rei D8. Ainda está jogando. Torre C5. E torre B7 chegou na mesma posição. Interessante, sim, por que não? Vocês veem que ele continua com uma posição de empate. Bom, jogou essa. Tudo normal. B7. E aqui, Brusson joga a torre D5. Gente, vocês veem que esse final é exatamente o mesmo final que eu perdi por não jogar rei B6. Só que no meu caso era rei G3, mas é exatamente o mesmo final. Vocês podem ver esse erro em partidas de jogadores de todos os níveis. Se ele tivesse jogado simplesmente rei B6, ele mantém na posição. Ou seja, estou falando disso. Ele simplesmente pode voltar, está na mesma posição. Ou seja, Brusson conseguiu defender a posição perfeita até agora. Aqui ele errou da mesma forma que eu tinha errado. Ele jogou... Perdão, esta é a minha análise. Aqui jogou torre D5, torre B8. Bom, ainda deu volta. Rei B7. E aqui jogou a torre B7, certo? Aqui, torre B7, que aliás é o único lance que você consegue perder. Diz que é torre B3, torre B5. Torre B3 está na posição com o rei. Ele pode jogar rei B5 de novo e está na mesma posição. Ele jogou rei B7. Rei C6.
tira a torre, né? E não tem como defender depois o mate com torre D1 ou torre em qualquer... ou seja, ele vai ter que jogar torre C, ele vai jogar torre D1 ou qualquer outra casa e torre D8 mate. Ou seja, torre 1, F1, G1, qualquer outro lance vai dar mate. Mas vocês entendem como jogando perfeito, faltava poucos lances para chegar na posição de, ou seja, empatar por 50 jogadas, como um jogador do nível de Lázaro Brusón também errou. Então eu quero que vocês prestem atenção a esse final. Esse final é extremamente difícil. O método ou a forma, porque ia retroceder, de defender do Brusón foi impecável até aqui, sempre separado por uma coluna. O ideal é que o rei tenha oposição e a torre defendendo, mas separado por uma coluna. E em casas de cor, logicamente, diferente do bispo do nosso adversário. Realmente, essa é a forma mais fácil e mais prática de se defender. Na partida, podemos errar, infelizmente. Sempre lembrando que o afogado, vai ser o nosso aliado. Ou seja, a gente sempre vai ter afogado para nos defender. Basicamente, esta é a forma de jogar. Como eu falei, eu fiquei chateado porque mesmo eu conhecendo a posição, perdi 2 partidas. Eu achei que nunca ia jogar bom. Em um lapso de 6 meses, joguei 2 partidas. E perdi as 2. Eu já vi vários grandes mestres perder essa posição e outros não conseguir ganhar. Então, minha recomendação é para vocês lembrarem de jogar essa posição, sobretudo ao final do filidor, para entender o método para ganhar. Lembrar que tem que tirar a torre da segunda fileira, lembrando que tem que deixar a torre com uma coluna de separação do rei e obrigar o nosso adversário a ficar na primeira ou na terceira fileira. Essa é a forma de ganhar e a forma de defender é a que está aqui no tabuleiro. Mais ou menos é isso aqui o resumo do que seria esse tipo de finais, que aliás é bem complexo.